Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dados Críticos. Meu nome é Igor Theory. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo para você começar a jogar RPG. Estou partindo do pressuposto aqui que você sabe muito pouco sobre RPG, talvez tenha algum conhecido ou já ouviu falar de pessoas que jogam, né? No final desse vídeo provavelmente você vai estar bem mais instrumentalizado para poder começar a jogar e ter sua experiência aí. Então a gente vai discutir cada um desses passos aqui. Eu vou fazendo algumas pontuações, tá bom? Então o primeiro passo é você compreender o que é esse RPG. Aí você deve estar pensando assim, pô, se eu tô num vídeo que vai me ensinar sobre como começar a jogar RPG, é porque eu sei o que é RPG, né? Mas é importante fazer essa pontuação porque tem muitos jogos eletrônicos baseados em RPG, né? Quando eu tô falando de RPG, eu tô falando Role Playing Game, que é o jogo de interpretação de papéis. Eu tô falando daquele jogo clássico, onde a gente usa papel, caneta, ou mesmo no computador a gente faz as fichas do personagem, tem ali os poderes, as coisas que ele pode ou não pode fazer, e a gente decide as coisas, aleatoriedades, né? Com dados ou então com cartas. E é desse jogo que eu tô falando. É importante definir isso porque tem muitos jogos eletrônicos baseados em RPG. Talvez isso possa gerar alguma confusão para quem é muito novato, né? É importante fazer essa definição também porque tem muitos tipos diferentes de RPG. Os RPGs hoje, eles têm evoluído de uma forma incrível, né? Então você vai ter RPGs hoje que são bem diferentes. Alguns que utilizam velas, outros que utilizam cartas, outros que utilizam dados específicos para aquele tipo de jogo. Então, eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, mas eu vou deixar alguns links aí na descrição. Tudo que eu falar aqui vai estar na descrição, tá? Nomes e tudo mais. Eu vou deixar na descrição alguns links de vídeos muito interessantes explicando o que é o RPG para que você possa se aprofundar nesse primeiro passo, né? Se você nunca jogou RPG, talvez seja interessante também você assistir algumas pessoas jogando para ver se você se interessa, para ver como funciona. Existem vários canais grandes aí, muito interessantes, de pessoas jogando os mais diversos sistemas, né? Em português existe uma variedade incrível, em inglês ainda mais, né? Se você tiver acesso aí ao idioma. Existem também alguns podcasts, eu vou deixar esses links aí, dos que eu recomendo e de vários aí, mas você pode procurar por conta própria também. Assistir é interessante porque você consegue não só entender como as pessoas interpretam, ver em modos de interpretar, mas também perceber como que aquela pessoa interpreta tal regra, de que jeito que eu posso fazer para lidar com tal situação. Então é muito interessante também por causa disso. Então aqui o primeiro tá marcado, né? O segundo passo, ele pode ser feito antes ou depois desse terceiro aqui, tá? Na verdade isso aqui não tá muito bem em ordem, não tem uma ordem certa. Você pode fazer qualquer um desses passos aqui, mas você tem que, de certa forma, cumprir esses requisitos aqui para que você possa começar a jogar, tá? Então, se você não conhece ninguém que joga, você tem que encontrar pessoas para jogar. Essas pessoas que você vai chamar para jogar, elas podem ser pessoas que você conhece elas presencialmente, né? Amigos seus, talvez conhecidos que também tenham interesse em jogar, ou podem ser pessoas que você vai ter acesso a ela, né? Que você vai conhecer elas através da internet, né? Hoje em dia, né? Com a evolução das tecnologias, a gente tem essa possibilidade de jogar esse RPG de mesa online. E aí, encontrar essas pessoas para jogar é uma tarefa bastante fácil até. Se você tem Discord, né? Existem vários servidores de Discord, que é um programa e um site de conversa para jogos, vários servidores dedicados ao RPG, ao jogo de RPG. Eu, inclusive, ajudo a organizar um desses servidores, que é o Taverna da Caneca Furada, vou deixar o link aí. Nesse tipo de servidor, você geralmente vai ter uma sala, por exemplo, onde mestres, né, mandam, aqui pelo menos na Taverna da Caneca Furada, a gente tem um chat onde os mestres estão recrutando, e a gente tem outro chat aqui, onde pessoas mandam que estão interessadas em jogar. E aí, as pessoas vão encontrando outras pessoas para fazer os jogos, né? Como é que a gente conversa por voz, então a gente pode entrar aqui em alguma dessas salas e acabar conversando com os outros, né? Eu, quando mestre, por exemplo, ou tô jogando, eu gosto mais de jogar por voz, mas existem também os RPGs que a gente pode jogar por texto, tá? Tem alguns sites onde você pode jogar por texto, como, por exemplo, um brasileiro, Taulu. É um site muito interessante. Eles estão, inclusive, fazendo a versão 2.0 agora. Tem muitos grupos de WhatsApp ou Telegram, onde as pessoas conseguem jogar digitando, né? Ou fóruns online e tudo mais. Eu lembro da época que a gente jogava RPG no Orkut, né? Nas comunidades do Orkut. Então, há bastante tempo atrás, a gente ia lá nos comentários e já conseguia jogar na ficha e tudo mais. Então, eu vou deixar vários links de servidores aí. Vocês podem se sentir livre para entrar na taverna aí, né? Vão ser muito bem-vindos. Mas existem vários outros que eu vou linkar aqui. Eu tenho uma pasta de servidores no Discord só com servidores de RPG, né?
Outro lugar para você encontrar é o Facebook, né? Você pode procurar ali uma página sobre RPG, ou uma página no Instagram também, e encontrar as pessoas lá. Mas tem os grupos do Facebook que ajudam bastante nisso, né? Geralmente tem grupos baseados por localidade, né? Por cidade, mas se você não se sentir confortável em jogar presencialmente com pessoas desconhecidas, também tem os grupos para você jogar online e convidar essas pessoas para jogar pelo computador. Então, com a internet, com os links que eu vou deixar aí, encontrar pessoas para jogar vai ficar um pouco mais fácil também. O terceiro passo é decidir qual o sistema de regras que a gente vai jogar. Como assim sistema de regras? O RPG ele é um jogo de interpretação de papéis onde a gente assume o papel de algum personagem, né? É como se fosse um faz de conta, só que com regra. Então, eu não posso fazer tudo que vem na minha cabeça. Tem que respeitar aquelas regras ali. Eu não posso pular e sair voando na hora que eu quiser. Isso vai depender da minha ficha e das regras do sistema que eu estou utilizando no momento. E o sistema de regras ele é muito importante porque ele que vai definir o clima do jogo. O pessoal do Regra da Casa costuma falar que o sistema de regras ele define a textura, né? O que a gente vai sentir quando a gente joga aquele jogo. Para fazer uma analogia, para ficar mais fácil o entendimento, o sistema de regras é como se fosse aquele jogo que a gente compra para videogame, sabe? Que tem um CDzinho, você coloca e ali tem uma proposta para você. Então, por exemplo, existem vários jogos famosos, né? Sistemas de regras famosos. O mais famoso deles é o Dungeons and Dragons, que foi o primeiro RPG a ser criado. Ele tá aí até hoje, na sua 5ª edição. Existem várias edições, reformulações de regras, né? E existem vários outros sistemas. O Dungeons and Dragons, ele é comumente chamado de D&D, né? E o D&D, ele geralmente conta uma história de fantasia medieval, né? Que tem os guerreiros, os clérigos, os magos, os feiticeiros, por aí, né? Mas existem RPGs também de terror que se passam antigamente ou nos dias atuais ou até no futuro, né? Existem os RPGs de cyberpunk que vão falar sobre a tecnologia, um mundo em tecnologia, bastante anos no futuro, ou mesmo até nos dias atuais em uma realidade paralela, né? Então, existem RPGs para todos os tipos de coisas, né? Para vocês verem, existem RPGs para simular novelas mexicanas, existem RPGs onde você interpreta ratos ou coelhos, então tem RPGs para todo tipo de gosto, né? Existem sistemas de RPGs onde você interpreta vampiros, ou lobisomens, ou até magos, né? Existem sistemas de regras que vão ter propostas diferentes e o sistema de regras é muito importante porque cada um vai simular um estilo, cada um vai ter uma textura ali que você vai sentir quando estiver jogando. Alguns sistemas de regras eles são bem fechadinhos, eles tendem a te propor uma experiência em específico. Outros sistemas de regras eles são mais abertos e são mais genéricos nesse sentido e você pode usar ele para jogar várias coisas diferentes, né? Independente disso, alguns são bem complexos e outros são bem simples. Alguns têm muitas regras e outros têm poucas regras. Eu vou colocar na descrição alguns sistemas fáceis, né? E alguns sistemas mais complexos. Mas independente disso, você tem que fazer essa decisão baseado no seu gosto. Independente se o sistema é difícil ou não, se você estiver interessado, tiver amigos ali interessados a jogar aquele jogo, vocês vão aprender, vocês vão ler o sistema de regras e entender. E vão aprender na medida que for jogando, assim. Ninguém precisa saber e decorar todas as regras antes de jogar, não, né? Ninguém vai ficar ali vigiando pra saber se você tá acertando ou errando. O interessante é você ir testando, né? Porque é um jogo pra ser jogado pra se divertir, né? E pra simular aquela experiência que vocês estão querendo no momento, né? E aí, como conseguir esse sistema de regras, né? Existem sistemas que são grátis, que você consegue via PDF na internet. E existem outros que você tem que comprar o PDF pela internet ou comprar o livro físico mesmo, né? Geralmente, pra jogar o RPG, você vai precisar do livro físico, que vai ter esse sistema de regras, ou PDF, onde essas regras estão escritas, e de alguns dados, né? Alguns RPGs diferentes vão pedir outros materiais, né? A maioria vai precisar só de dado e dos livros. Se tiver alguma coisa diferente que for necessário, ele vai ser descrito bem no início, né? Eu vou deixar na descrição alguns sistemas gratuitos que você consegue pela internet, né? E de diferenciadas estilos, né? Além disso, eu vou separar eles em sistemas fáceis e sistemas difíceis. Quando o livro ele for gratuito, eu vou deixar o link para você baixar o PDF gratuito. Quando ele não for gratuito, eu vou deixar o link para a loja onde você pode comprar, para ver o preço e se informar aí também, né? O D&D, que está na sua 5ª edição, que é o mais famoso e provavelmente muitas pessoas vão procurar, ele não é um sistema gratuito, você tem que comprar o sistema de regras dele. Mas eu vou deixar um link na descrição do SRD, né? Que é o sistema de referência do D&D, que é um pedacinho do sistema, né? Que tem as regras basiconas, assim, e que está traduzido para o português, né? Foi traduzido pela comunidade lá dos Aventureiros do Reino. E você pode
pode, a partir desse SRD, desse documento, jogar o D&D. Mesmo que você não tenha comprado, é como se fosse uma amostra grátis, assim, que você pode já testar o sistema e ver se você se interessa e tudo mais. É importante também pensar, né, que esses sistemas de regras, eles foram feitos por alguém. Muitas vezes, por pessoas, autores independentes. Muitas vezes eles cobram um preço irrisório, assim, muito pequenininho por aquele RPG. Então é importante que você tome cuidado um pouco com essa questão de pirataria, porque existe muita aí na internet relacionada a RPG, né? Então a gente tem que levar isso em conta, porque muitas vezes, por causa desse tipo de atitude, autores independentes acabam deixando de produzir, né? E é importante a gente apoiar para que o cenário brasileiro de RPG continue a crescer, né? A próxima dica é escolher qual que vai ser seu papel. Se você vai ser um jogador ou se vai ser uma narradora, né? Um jogador, narrador ou mestre, né? Dependendo do jogo, esse papel do mestre, essa pessoa que narra, né? E que coloca os desafios ali, ele vai ser nomeado diferente. Em alguns jogos se chama narrador, outro de mestre mesmo, outro de mestre de cerimônias. Mas por que é importante escolher o seu papel, se é jogador ou mestre? O mestre, ele tem um pouquinho de trabalho a mais, nesse sentido de preparar a aventura. Alguns RPGs, eles exigem uma preparação maior do mestre, outros não. Outros o mestre pode chegar ali e ir aprendendo e improvisando, né, as coisas à medida que vai acontecendo também. É importante pensar nesse papel, porque como mestre você vai ter que ler um pouquinho, conhecer um pouquinho mais das regras, porque um dos papéis do mestre é esse juiz de regras, é você entender, né, e falar assim se aquilo pode ou se não pode. É importante também decidir isso, porque existem muito mais jogadores do que mestres. Então, se você quer jogar apenas como jogador, pode ser que você demore um tempinho para conseguir arranjar uma mesa. Se você é um mestre, em quase 100% das vezes você vai achar jogadores dispostos a jogar. Então, isso foi algo que me incentivou a mestrar, né? Eu queria jogar, não tinha ninguém para mestrar, eu fui lá e li e comecei a mestrar de qualquer jeito mesmo. Errei bastante, a gente erra mesmo. E é importante esses erros pra gente ir aprendendo. É importante também desmistificar esse papel do mestre. Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo de outro mundo que é impossível, não. Eu comecei a mestrar mesmo tendo jogado 1 ou 2 sessões, basicamente. Então é tão divertido quanto, e tem esse bônus que você provavelmente vai achar a mesa de jogadores para jogar com você. Essa aqui, né, de entender minimamente as regras, a gente já passou por isso, né? Mas você tem que, seja como jogador ou como mestre, você tem que compreender quais são as mecânicas daquele jogo ali. Se você é um jogador e vai jogar ali com um elfo, por exemplo, você tem que entender o que o elfo faz. Se você é um mestre, você também tem que entender o que o elfo faz. Você tem que entender o que acontece na batalha. Então não significa que você precisa ler o livro inteiro de cabo a rabo antes de começar a mestrar, mas você precisa entender pelo menos o básico ali daquelas regras, e geralmente o livro de RPG vai te falar o que é o básico, o que não é, para você começar a ter aquela sensação que o jogo tá querendo emular. Então não adianta você ler o livro e chegar na hora do jogo e as regras não importam e deixa pra lá e não tô nem aí, porque as regras elas importam na medida que elas vão proporcionar essa sensação desse jogo. Então é importante seguir elas, desde que não fique parando toda hora também pra consultar a regra, pra não ficar aquela coisa truncada e tudo mais, né? Então isso aqui a gente já passou, né, também. Por último, né, tem que escolher o local e a plataforma de jogo. Se você vai jogar presencialmente, é importante que vocês escolham um local adequado, né? Não precisa ser necessariamente um local isolado, mas é importante que vocês joguem em um local em que vocês tenham o mínimo possível para poder se divertir naquele momento sem constrangimento, sem muito barulho, sem nada do tipo, tá? Se você for jogar online, você tem que escolher a plataforma pela qual você vai jogar. Se você tem acesso a um computador, existem várias ferramentas que simulam essa mesa de jogo, né? A gente chama de VTT, que é Virtual Tabletop, como se fosse uma mesa virtual, né? A mais conhecida delas, a mais famosa é o Roll20, né? Que é uma ferramenta que eu já expliquei aí no canal. Tem vídeos ensinando a usar, tem vídeo ensinando a fazer ficha de D&D, por exemplo, né? Mas o Roll20 ele não serve só para D&D, ele serve para vários sistemas, né? Tem inúmeros sistemas aí já. No próprio vídeo que ensina o Roll20 ele mostra isso, né? E ele permite que você tenha os mapas, você tenha as fichas dos jogadores, você possa rolar os dados aqui, ver os dados sendo rolados e tudo mais, né? Então, por exemplo, aqui eu posso no Roll20 aqui, acabo de abrir aqui, eu posso rolar vários dados ali, ou eu posso abrir a ficha do personagem, né? Deixa eu abrir aqui a ficha do Damien aqui, um jogador, né? Então é muito interessante porque ele simula essa mesa de jogo. Você consegue também no Roll20 controlar música e tudo mais, vocês podem ver nos vídeos que eu coloquei no canal. E não existe só o Roll20, existem vários aí que eu vou deixar link também. Existe o Firecast também, que é um programa brasileiro, existe o Fantasy Grounds, o Astral, até o próprio Tauluco, né, que eu falei, que é aquele escrito mais no começo, né? E se você não tem acesso a um computador para jogar através dessas ferramentas, para usar elas, você pode jogar direto pelo Discord, né? Existem alguns bots que você consegue fazer rolagem de dados pelo próprio Discord, né? Então, por exemplo, aqui eu vou digitar um D6
e o bot vai rolar para mim um D6, tirei 1. Se eu digitar aqui, por exemplo, um D20 mais 2, o bot faz essa rolagem para mim. Então, como o Discord também permite que a gente vai colocando texto e vai colocando imagem aqui, né? O que acontece é que a gente consegue ter um jogo muito completo aqui também, colocando imagens dos personagens, fazendo as rolagens, talvez precisando digitar alguma coisa, digitando ali também, entendeu? Então é uma alternativa aí, porque o Discord você pode utilizar só pelo aplicativo do celular e ainda assim falar com o boss. Você pode encontrar grupos na internet para jogar via WhatsApp, Telegram, e aí é só pelo celular também. Então, assim, não ter lugar não é desculpa também, não. Podem começar a achar aí, procurar a gente, eu vou deixar vários links aí. Um pontapé inicial para que vocês comecem essa procura, essa pesquisa. E se vocês tiverem dicas também de locais, se você for dono, por exemplo, de alguma comunidade de jogo, você pode deixar e vamos tentar fazer na descrição, nos comentários desse vídeo, assim, um recurso para que essas pessoas que estão chegando agora, elas possam encontrar lugares para jogar. Tá bom? Então aqui vamos marcar nosso último item, né? Escolhendo a plataforma de jogo. E assim, eu vou deixar vários vídeos aí com explicações mais profundas, mais aprofundadas. Esse vídeo aqui é para ser um pontapé inicial para você que está procurando jogar RPG. Não é para ser algo extenso demais, mas é pelo menos um passo a passo aí para que você consiga pelo menos iniciar e a saber os caminhos possíveis para trilhar e começar a jogar. Eu estou disponível lá no Discord da Taverna, no grupo do Facebook da Taverna, aqui no canal também, nos comentários, vocês podem deixar aí. E eu gostaria muito, né, que esse vídeo aqui funcionasse para reunir essas informações, para ajudar pessoas que estão querendo começar a jogar. Eu sei que muita gente tem começado a jogar porque vê streams ou ouve podcasts sobre RPG e quer ter uma experiência e não sabe por onde começar. Então, se você já é uma pessoa que entende de RPG, já joga, se você é um mestre, se você tem uma comunidade, deixa o seu link aí no comentário, convida essas pessoas, pode fazer essa sua divulgação aí nos comentários mesmo, porque é importante isso, a gente criar essa comunidade que dê as boas-vindas para essas pessoas que estão chegando, tá? Eu tô buscando fazer mais vídeos relacionados ao tema para ajudar pessoas novatas. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se você gostou, se você acha que ajudou você ou alguém, compartilha esse vídeo, manda pra pessoa, se inscreve no canal também para receber notificações de quando eu postar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que também deixe o like aí. Eu agradeço, até o próximo vídeo, então a gente se vê, até mais.